Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui de volta e para o nosso programa Pontuando, e a gente quer ler aqui algo sobre deficiência de aprendizado. Eu estava lendo sobre analfabetismo funcional e eu comecei a ter algumas dúvidas e resolvi fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu fiz o seguinte questionamento: existem pessoas que têm dificuldade de aprender qualquer profissão, tá? Tem dificuldade de ler instruções manuais. Elas não são apenas aqueles analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem ler, não conseguem trabalhar, não conseguem mexer com as coisas. Elas têm deficiência de aprendizado de uma maneira genérica, por negligência de ensino, por dificuldades alimentares, por dificuldade de tratamento de saúde e por lares mal construídos. Então, isso cria uma série de deficiências no indivíduo, que ele tem problema não é apenas de aprender a profissão, ele tem problema de se relacionar com seus pares, ele tem dificuldade de receber ordens e executar, às vezes porque ele não entende, às vezes porque ele não entende que existe uma hierarquia, que existe um compromisso. Quer dizer, eles ficam assim, apequenados em termos cognitivos, sem capacidade de realizar algo. Então, quer dizer, não é aquele camarada que sente dificuldade de fazer alguma coisa e que nota que tem a dificuldade. É aquela pessoa que sequer percebe que tem várias dificuldades, inclusive dificuldades sociais. Isso não é exatamente um analfabetismo. Esse é um problema de déficit cognitivo originado no momento do aprendizado, no momento da relação social. Por quê? Porque o indivíduo tem uma série de deficiências. A palavra deficiente está toda a vida aqui, né? Ele tem uma série de déficits, né, que vão provocar deficiência lá na frente, porque ele não consegue. Então, um cara bem nascido, uma pessoa bem nascida, uma criança bem nascida, com pais presentes, educadores, que olham no rosto, no semblante, que o fulano cuida, a mãe cuida, o tio cuida, o avô cuida, tem um ambiente escolar, tem um ambiente de aprendizado, tem uma boa alimentação, tem paz em casa. É claro que essa pessoa ela tem uma riqueza muito maior do que a riqueza financeira, que é a riqueza do aprendizado em todos os sentidos da vida. Ela aprende a ler semblantes, ela aprende a caminhar nos lugares, ela aprende sobre hierarquia, ela aprende sobre qualificação das coisas, qualidades. Ela não tem impedimentos ou ambientes pobres de aprendizado para que ela possa sofrer os déficits e ficar com as deficiências. Então, foi nesses termos que eu pensei em termos de déficit cognitivo. Então, eu chamei isso aí de deficiência de aprendizado para esse primeiro título aqui. Mas ele é muito mais do que isso, porque não é só um aprendizado de escola, um aprendizado de própria vida, tá? Então, nessa primeira parte aqui, nós vamos falar o seguinte: fenômeno que eu estou escrevendo, que são pessoas que não conseguem aprender profissões, interpretar manuais, compreender instruções, mesmo sem serem simplesmente analfabetos funcionais, que não se trata exatamente disso, mas também disso, é amplamente estudado em várias áreas, porque é multifatorial. São questões da psicologia, da neurociência, porque se você não trabalhar o seu cérebro, ele perde qualificação. O cérebro ele é plástico a favor e contra. Se você o deixá-lo parado, aquilo ali é parado ou com pouco trabalho de entendimento, a cognição fica deficitária. Isso é plástico. Se você de repente conseguir transformar aquilo ali, ele é plástico, ele é aceito. Só que mais tarde demanda mais tempo. Sem contar que o indivíduo fica com dificuldade de localizar-se. E ele não é mais criança, ele não é mais jovem, muitas das vezes. Então, ele não tem mais o ambiente para ser inserido de forma que ele venha trabalhar essa plasticidade social. Deveria haver, porque a gente deveria ter esse diagnóstico, né, para trabalhar essas pessoas que têm essas deficiências, que não são deficiências crônicas, não são deficiências assim que possam impedi-las, elas podem se transformar, né? Então é uma questão de diagnóstico, é uma questão de psicologia, neurociência, pedagogia, sociologia, estudo ligado ao aprendizado, sociologia, economia e saúde pública, porque se você sabe que alguns ambientes são ambientes pobres de uma série de insumos, ali tem que ser trabalhado alguma coisa. Eu acho que a gente precisa, sim, como seres representados no Estado, se ocupar dessas populações que muitas vezes estão distantes de nós, porque nós vivemos em coletividade.
E amanhã, mesmo que você não seja uma pessoa caridosa, mesmo que você não seja uma pessoa assim, que se ocupe das outras pessoas, que você acha que isso é uma estupidez, que você acha que isso é coisa de gente idiota, tal, mesmo assim, mesmo que vocês tenham esse tipo de mentalidade, você, claro que você, que eu estou conversando aqui, não tem, mas vamos dizer assim, alguém pode ter, né? Se a pessoa for egoísta a ponto de ter esse tipo de mentalidade, ela tem que entender que nem que seja por egoísmo, que ela não trabalhe contra si, porque essas pessoas lá na frente, elas vão se caminhar para o crime, elas vão dar prejuízos, elas vão transmitir doenças, porque elas não têm educação, elas se relacionam de qualquer maneira, elas ficam no meio da sociedade sem saber que estão doentes, elas não têm capacidade de aferir que estão com uma febre, com uma dor aqui ou ali, e isso é muito factual, né? Ela não sabe, por exemplo, o que é uma coisa que é certa, uma coisa que pode ser considerada crime, embora ela não seja de caráter criminosa, mas ela acaba cometendo um crime, ela acaba sendo cooptada por criminosos, ou industriada, ou até usada por criminosos. Então, quer dizer, nem que seja por egoísmo, você não ter essas pessoas na condição muito abaixo da dignidade, para que elas não possam, abaixo da dignidade, causar problemas na sociedade. Isso se você for egoísta. Se você for uma pessoa altruísta, ou minimamente oscilar entre o egoísmo e o altruísmo, ao menos você saberia que é bom a gente poder ter pessoas que você veja na rua, que você pode contar com elas, que você pode dar trabalho para elas. Às vezes as pessoas reclamam: esse cara, se trabalhar ele não quer, mas você não dá emprego para ele. Por quê? Porque ele não tem cognição para seguir aquela coisa ali, ele não foi trabalhado. Principalmente quando a pessoa ficou mais velha, alguns vão ficando com problemas cognitivos graves, eles vão tendo deformações psíquicas e começam a ficar deficientes mesmo, né? E depois se tornam quase que irrecuperáveis. E por questões alimentares, por questões de baixa de proteína, por questões de baixa de outros materiais, outras coisas importantes na alimentação, né? Vitaminas, minerais, etc., que compõem uma saúde total do indivíduo. Esse cara vai ser precário, então ele não tem capacidade de se autogerir, né? Ele vira um morador de rua, vira um mendigo. Você exigir dele atitude com tudo que você teve a seu favor e ele não, é no mínimo covardia, né? Então a gente tem que ter essa visão social, por isso que eu estou falando desse texto aqui, tá? Então trata-se de um problema multifatorial, profundamente ligado às condições sociais, biológicas do desenvolvimento humano desde o berço. É por isso que é importante a gente avaliar isso. Nós estamos no século XXI, eu vejo tantas guerras, eu vejo tantas ignorâncias, eu vejo tantas discussões idiotas. Hoje eu vi uma discussão, claro que a moça que colocou lá, ela é inteligente, ela colocou isso com ironia, mas tem gente que passou isso para frente sem a ironia. Ela colocou lá que que dizem, né, ela brincando, gozando, né, 80% das pessoas não são pessoas, são robôs, 20% só que são humanidade. Meu Deus do céu! Tem gente que acredita numa porcaria dessa. O que seria da medicina? O que seria da citologia? O que seria dos estudos mais avançados de genética, né? Eles já teriam descoberto que aquilo ali é um robô. O robô é o quê? O robô tem célula? O robô tem genética? Sabe? O cara fala aquilo ali com profundo desconhecimento. O cara ele tem que não ter passado nem pelo ensino fundamental para reproduzir uma bobagem dessa. Claro que a moça estava falando isso por ironia, né? E ela é muito inteligente. Mas, sem que ela saiba, ela acabou passando, né? Quer dizer, ela passou no meio de pessoas que sabem da ironia dela. Mas vai que pega um lado. Não que ela não tenha que passar, ela está fazendo uma crítica, eu entendo isso. Mas eu estou dizendo o seguinte: da onde ela tirou, foi uma ignorância que ela viu. Alguém passou. Esse alguém que passou sem a ironia, passou no intuito de instruir, né? E não instruiu, ao contrário, destruiu, né? É preciso que a sociedade tenha uma vacina pessoal contra isso, né? Não, eu não sou burro, eu sei que a coisa não funciona assim, então claro que isso é uma bobagem. Aí você pode até levar no cômputo de uma piada, mas levar aquilo a sério, tem gente que leva, né? Bom, então, a seguir nós vamos apresentar aqui essa pesquisa superficial, tá bom? Multidisciplinar,
excessivamente resumida. Eu até não gostei muito do... Eu gosto de textos mais descritivos, não gosto de textos resumidos, mas como o tema é muito longo, eu não fui procurar muito mais coisa, não, porque começa a invadir áreas de coisas que eu não tenho conhecimento mais profundo, e eu fico tendo que estudar. E para um vídeo que tem obrigação de ser rápido, eu fiz algumas partes aqui, né? Mas aqui, para um vídeo que tem obrigação de ser rápido, não cansa o nosso ouvinte, né? O nosso podcaster, vamos chamar assim, não justifica, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar de mundo, mas vamos falar de Brasil também. Veja bem, fenômeno, quanto a dificuldade de aprender não é apenas analfabetismo. Sim. Olha, na literatura científica, esse fenômeno costuma aparecer em categorias que seriam o seguinte: primeiro, dificuldades mesmo de aprendizagem, déficits cognitivos relacionados ao ambiente social. Então já pegou aí que eu estava falando. Transtornos de neurodesenvolvimento, isso aí já é um caso pessoal, né? Cada indivíduo. Então, olha, as dificuldades de aprendizagem referem-se a problemas persistentes na aquisição de habilidades como leitura, escrita, raciocínio ou matemática, né? Geralmente relacionados a processos neurológicos do cérebro. Então, as dificuldades de aprendizagem referem-se a problemas persistentes na aquisição de habilidades com leitura, com escrita, com raciocínio lógico ou com matemática. Geralmente, não sempre, estão relacionados a processos neurológicos, ou seja, processos cerebrais. Essa dificuldade pode ser causada por fatores biológicos, mas também por fatores ambientais. Os biológicos eles podem até ser trabalhados, como eu disse que o cérebro é plástico. Claro que outros insumos que tornam o cérebro assim, de repente não sofrem essa plasticidade, não melhora. Mas cada caso é um caso. Então pode ser biológico? Pode ser trabalhado? Eventualmente sim. Na realidade não sei ao certo, né? Não sou médico. Mas também por fatores ambientais. Ou seja, a dificuldade que apareceu é o fator ambiental. Má nutrição. Quer dizer, o camarada mal nutrido, ele não tem todos os insumos para ele poder realizar-se como ser humano. Pobreza. O que acaba caindo na má nutrição, na falta de cuidado com a saúde, na falta de remédios, na falta de conhecimento de quem cuida deles e não sabe que determinadas coisas são péssimas para aquele indivíduo, né? Falta de estímulos na infância. Eles são estimulados a olhar, a pensar, a falar. Às vezes são crianças que ficam sozinhas em casa enquanto os pais trabalham. O mais velho cuida dos outros. E agora, atualmente, ainda tem uns meninos que vão ficar com joguinhos, que vão ficar com o celular ligado, por mais precário que seja, para poder distrair, para poder ficar em casa enquanto o pai trabalha. Isso aí não ajuda, né? Mas na ausência desses celulares, que essas crianças ficam, às vezes, sem a presença de alguém que possa instruí-los, sem uma escola, na rua, falando bobagem, andando para lá para cá, sem grandes aprendizados, falta de estímulo. Claro que brincar na rua com outros meninos, fazer acontecer, tá? É um aprendizado legal. Mas tem gente que nem esse ambiente não tem, elas ficam solitárias mesmo, sem qualquer tipo de insumo. E também falta de ensino adequado. Às vezes problemas familiares, pai, mãe, briga, a criança fica triste, fica sozinha, vai para casa do fulano, vai para casa do ciclano, não tem uma relação estável com ninguém. E às vezes, por todos esses motivos, ou motivos particulares, tem saúde precária. Então, não se trata apenas de um problema de inteligência individual. É um conjunto de condições em que uma pessoa mal se desenvolve, ou se desenvolve de alguma forma, ou desenvolve precariedades, dificuldades, doenças. A base biológica. Como que o cérebro aprende? Olha, a neurociência demonstra que o cérebro humano se forma intensamente nos primeiros anos de vida. Esse período é chamado de janela crítica do crescimento. Veja bem, a neurociência demonstra, por experiências já feitas e pesquisas, que o cérebro humano se forma intensamente nos primeiros anos de vida.
Esse período é chamado de janela crítica do desenvolvimento. Se durante essa fase ocorrer problemas de desnutrição, falta de estímulos cognitivos, estresse familiar, doenças não tratadas, o desenvolvimento neurológico pode ser afetado, às vezes não recuperável, ou seja, permanentemente. Esse déficit cognitivo pode surgir quando há dificuldades nos processos de memória de trabalho, atenção, processo de linguagem e raciocínio lógico. Então, ele vai se mostrar lá na frente como memória de trabalho. O cara não consegue guardar passos das coisas, ele não tem atenção. Ele não tem atenção para prestar atenção para fazer coisa ou para criar ou gerar uma memória. Ele tem uma dificuldade de entender a linguagem, de processá-la e de reproduzi-la ou responder. E ele não tem um raciocínio que parta de uma lógica. Ele é uma pessoa assim, meio intuitiva, instintiva. Então ele não faz um raciocínio que seria intuitivo diante de uma máquina, diante de um processo qualquer. Isso tudo é uma dificuldade muito grande, porque esse é um ser humano educado naturalmente. Essas capacidades são fundamentais para aprender tarefas básicas, profissões básicas ou práticas, né? Profissões, ler manuais, aprender técnicas, né? Se ele não tiver essas qualidades mínimas, ele tem dificuldade para adquirir uma profissão manual, ler manual, entender a operacionalidade, aprender uma técnica, né? O papel da nutrição na saúde. A desnutrição infantil é uma das causas muito estudadas de prejuízo cognitivo. A falta de nutrientes como ferro, iodo, proteínas, vitaminas pode comprometer o desenvolvimento cerebral. A fome e a insegurança alimentar, comuns em regiões pobres do Brasil e no mundo, pode causar mau desenvolvimento físico e cognitivo. Quer dizer, você deve estar entendendo onde é que eu quero chegar. Não é só um mau trabalho de educação para uma criança natural que gera lá na frente analfabetismo funcional. Nós temos algumas crianças aí da classe média, ou de classes até um pouco mais abastadas, que pelo fato de elas não terem trabalhado bem as suas educações, vamos chamar assim, abandonou a escola, né? Elas têm a dificuldade na frente de aprender as coisas e de fazer uma correlação entre as coisas. Essa dificuldade as pessoas chamam de analfabetismo funcional, mas esses caras conseguem às vezes superar isso aí, né? Porque eles são, na realidade, pessoas normais, eles só não tiveram aquele item do aprendizado bem trabalhado. É mais difícil lá na frente? É. Mas de repente consegue ser trabalhado. Mas isso aí, o que é isso? Isso é problema de instrução. Tá? É um edifício de instrução mal construído. Agora, o que nós estamos falando aqui é uma coisa mais geral. Não é só esse edifício. É de saúde, é de cognição, é de ambiente, é uma série de coisas, né? Então, a fome e a insegurança alimentar, em princípio, causa mau desenvolvimento físico e cognitivo. Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que crianças desnutridas vão apresentar um QI médio, ou seja, pouco desenvolvido, têm maior dificuldade de concentração, apresentam mais evasão escolar porque não consegue acompanhar. E começa a sentir a urgência de correr atrás para ganhar algum, porque ela sente que dali ela não vai fazer nada. Ela fica para trás enquanto seus pares avançam. Seus pares, os colegas, né? E então isso significa que muitas dificuldades de aprendizagem são biologicamente induzidas por condições sociais. E as condições sociais pregressas, às vezes elas podem determinar uma forma permanente de deficiência. Mesmo indivíduos que você convive com eles, que brincam com você, que sorri e tal, mas não são capazes de fazer muita coisa. Há muitos anos atrás, eu tive um funcionário, ele não é vivo mais. E ele tinha muita dificuldade de entender uma explicação, né? E um dia chegou um conhecido meu e falou assim: por que você mantém esse funcionário? Ele é um cara, tinha ele e um outro. Só que esse outro não era tão bobo quanto parecia, não. Ele era bastante esperto. Mas esse que eu estou falando, todos dois já faleceram, mas esse que eu estou falando, que era mais simples, ele era mais simplório que o outro. O outro era mais lento.
Ele disse, não, esse era lento e simplório. Ele tinha boa vontade, ele queria fazer, mas ele não conseguia. Então a pergunta, por que você o mantém? Eu o mantenho porque ele já é velho, ele vai aposentar daqui uns tempos, eu quero que ele, coitado, não sofra dificuldade, porque com essa lentidão que ele tem, com essa falta de capacidade de aprendizado, se ele sai daqui até ele aposentar, ele vai ter um déficit. Então, esperamos ele aposentar, ele aposentou, graças a Deus eu pude fazer isso, né? Graças a Deus. Então, o outro não, o outro caminhou mais tranquilo. Como eles já eram velhos, já tem muitos anos disso, eles já morreram. E eram pessoas ótimas, boníssimas. Alguns serviços que eles faziam eram serviços a menos. E dava certo. Então, dentro da empresa, você consegue, às vezes, que alguns funcionários mal equipados sejam ali pau para toda a obra e eles se sentem bem porque eles se sentem úteis, né? Quando você coloca ele para fazer uma função que não dá certo, eles ficam cansados e chateados e enfastiados. Muito bem. Então vamos voltar para cá, que só apenas dá um exemplo. Como que esses caras chegaram a essa dificuldade? Eu confesso que não sei. Não conhecia a vida pregressa de cada um, né? Mas eles eram pessoas lentas, pessoas que tinham dificuldade. Um era lento, sim. Era lento, mas era esperto. Ele, na lentidão dele, ele resolvia tudo. Resolvia devagar, não com muita eficiência, mas resolvia. O outro não, o outro realmente carecia de capacidades, de competência de fazer certas coisas. Ele não tinha iniciativa para nada, quase, praticamente nada. Bom, ambiente doméstico, ambiente familiar. Pesquisas educacionais mostram que o aprendizado depende fortemente do estímulo familiar, acompanhamento escolar, ambiente emocional estável, espaço para estudo. Quando a casa possui superlotação, barulho constante, conflitos familiares, ausência de incentivo, o desempenho na escola obviamente cai. Além disso, estudos sociológicos mostram que crianças cujos pais não têm escolaridade tendem a apresentar maior dificuldade de aprendizagem, porque eles não têm com quem trocar informação. Se ele estuda alguma coisa lá, ele tem alguma dificuldade, ele não pode falar com a mãe nem com o pai, porque o pai e a mãe estão completamente por fora disso. Eu conheci famílias em que as crianças estudavam e depois ensinavam os pais a fazer conta e ler, né? Você vê que coisa. Isso hoje em dia está mais difícil de acontecer. As pessoas, bem ou mal, ainda que sejam lá na frente chamados de analfabetos funcionais, mas são pessoas que pelo menos têm um ambiente familiar, pelo menos sabe ler e sabe fazer conta, sabe induzir o filho a estudar, né? Tem deficiências, as crianças vão apresentar deficiências porque tem outras deficiências, o ambiente às vezes não ajuda, e tudo, a escola às vezes não é boa, ele não tem muitas pessoas assim mais que têm mentes mais elaboradas para conversar com eles. É muito, muito difícil quando você tem um ambiente com criaturas pobres de espírito, né? Porque isso aí gera uma dificuldade muito grande de você caminhar. Por exemplo, dentro das escolas, tem os professores que acham que eles têm que olhar exclusivamente para a disciplina deles. Então, quando você tenta fazer uma ponte entre a sua disciplina e a disciplina dele, ele fica olhando para a sua cara como se você fosse um ET. Né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma pessoa que eu tinha muito carinho por ela, eu gostava demais dela, eu estava lendo sobre essas questões climáticas que há 20, 30 anos atrás era pouquíssimamente discutido, e comecei a ver uns negócios que estavam acontecendo, comecei a comentar, e essa pessoa virou para mim e disse assim: a gente não tem que se preocupar com isso, né? Isso aí, você esquentar a cabeça com muita coisa, a gente fica doido. Eu falei: escuta, não é por aí não, isso chama-se cultura, isso sai da sua matéria, sua disciplina não se ocupa disso. Claro que a gente pode até criar uma relação se quiser, mas a sua disciplina especificamente não se ocupa disso. Mas a gente tem que pensar nisso, tem que reforçar para os alunos terem consciência das coisas que estão acontecendo. E olha o que está acontecendo hoje em dia, e olha o que nós discutimos hoje em dia, e que ainda por cima não é bem estruturado, né? As pessoas falam, mas não praticam. E quando praticam, elas só praticando, sem que os grandalhões, os que só conseguem dar grandes prejuízos, porque uma pessoa comum, quietinha aqui na sua grebazinha, ela não faz grandes prejuízos. Agora, o sujeito que compra um latifúndio inteiro e taca fogo, ele causa um prejuízo danado lá na Amazônia, seja onde for, né? Então, veja bem, tem pessoas, né? Essa moça, por exemplo, não sei se era, acho que era uma moça, né?
e que disse isso. Infelizmente ela estava sem razão. Ou eu tenho a impressão que depois ela deve ter visto. Acho até que ela chegou a comentar comigo, mas deixa isso para lá. Bom, então vamos lá. Então isso cria uma questão de transmissão geracional. Se você, os pais não têm escolaridade e não conseguem apresentar para você, conservar com você um diálogo, isso cria a transmissão intergeracional da desigualdade. Então isso cria um fenômeno chamado transmissão intergeracional da desigualdade educacional. Quer dizer, ele não é educado e transmite uma falta de educação, no caso da educação mais de conceitos, né? A escola ou o sistema educacional. Nem todas as dificuldades vêm do indivíduo ou da família. O próprio sistema escolar pode produzir dificuldades. Entre os fatores frequentemente apontados, métodos de alfabetização inadequados, formação insuficiente de professores, currículos desatualizados, turmas superlotadas, falta de acompanhamento individual. Isso leva ao fenômeno conhecido como fracasso escolar estrutural. Brasil. Qual que é a nossa situação? O Brasil apresenta um dos maiores desafios educacionais entre países emergentes. Um dado importante: cerca de 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não são analfabetos funcionais. Presta atenção. Um dado importante: cerca de 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não são alfabetizados funcionalmente. De outra forma, quase 30% dos brasileiros entre a idade de 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Né? Funcionais, uma coisa específica. Eles não são analfabetos de outras coisas, são analfabetos funcionais. E o que isso significa? Para poder separar do tema principal das deficiências. Isso significa que quase um terço da população brasileira adulta, ou adulta de 15 anos para mais, né, na fase adulta, tem dificuldade para compreender textos simples, interpretar informações, usar matemática básica. Mesmo pessoas com anos de escolaridade podem ter dificuldades reais de compreensão, porque a escola de repente é pobre. Tá? Então, olha bem, isso é um dado. O que o nosso tema está falando aqui são deficiências gerais que têm origem em vários outros setores, não apenas num nível baixo de escolaridade que gerou esse analfabetismo funcional desses 30% da população, ok? Quando a dificuldade não é apenas educacional, vamos ver. Algumas pessoas possuem transtornos específicos de aprendizagem. Dislexia, que é a dificuldade de leitura, descalculia, que é a dificuldade de mexer com números, disgrafia, que é a dificuldade de escrever. Por exemplo, a dislexia é um transtorno neurológico que dificulta a leitura mesmo quando a inteligência da pessoa é normal. O cara é normal, se você falar com ele, ele entende. Se você tiver que ler aquilo que você está falando, ele tem uma dificuldade anormal. Né? E isso leva ele a deficiências futuras. Ele se torna lá na frente analfabeto funcional. Né? Outras condições incluem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, deficiência intelectual leve, que às vezes a pessoa tem, eu não sei como é que chama esse transtorno, não sei se isso é um autismo, se isso é outra coisa, transtornos genéticos, quer dizer, existem lá problemas da genética da pessoa que ele acaba não absorvendo certas coisas, ou tem um gene lá que está no lugar errado, que impede que haja um desenvolvimento assim ou assado. Então essas condições podem tornar o aprendizado mais lento ou mais difícil, mas não impossível. Então, olha bem, até mesmo o analfabetismo funcional, ele pode não ter origem só na escolaridade mal feita. Podem ter outras coisas, né? Se esse indivíduo, além de analfabeto funcional, ele tem outras analfabetias, vamos chamar assim, ele tem dificuldade de relacionamento, ele tem dificuldade de expressar emoções, de fazer leitura de emoções, é porque um conjunto de outras coisas tornou ele com esse entre aspas, analfabetismo, né? Que não só de funcionalidade, mas de convivência, de transmissão de algo, de entender o sentimento, ou de entender como é que é dada uma resposta, ou de entender quem que era uma hierarquia, de manter-se dentro de uma hierarquia em função de um trabalho, né? Bom, então, esses são os fatores. O fator sociológico é a pobreza cognitiva. Alguns pesquisadores usam o termo de pobreza cognitiva.
Descreve-se ambientes em que a criança cresce sem estímulos intelectuais suficientes. Então isso gera uma pobreza cognitiva. Exemplos: poucos livros, pouca conversa com adultos, ausência de leitura em casa, isso é o que mais tem, né? Falta de brincadeira educativa. Hoje em dia, nós vamos ter possivelmente, claro que eu estou falando dentro de uma base de sociedade atual que tem um eixo, né? Esse eixo está mudando, outras coisas podem estar acontecendo que venham dar insumo para que as pessoas possam se desenvolver. Mas dentro do prisma que eu conheço daquilo que eu estou, eu vejo, por exemplo, que as pessoas que estão lendo muito rápido e que não têm capacidade de fazer leituras críticas sobre textos maiores, que possam criar uma reserva de conteúdo, de competência, de capacidade, de vocabulário ou de entendimento de conversas, porque elas estão ligadas a estímulos rápidos dos leads, dos celulares e dos computadores. Creio que a gente pode chegar a dizer que os estímulos intelectuais seriam insuficientes, porque o pipocar não cria uma cultura, e a cultura é que gera a intelectualidade mínima do indivíduo, né? Então, poucos livros. Se você está muito na internet, você está com pouco livro. Se você está conversando menos com as pessoas, inclusive com os adultos, está com pouca conversa. Ausência de leitura em casa, ausência de brincadeiras educativas. Existem famílias que o cara liga uma tela lá e deixa o filho assistindo. Isso pode gerar isso. É claro que pode ter outros substitutivos nas escolas, na própria vida no dia a dia ou dentro da própria web, que agilize uma capacidade de ganhar compreensão e competência. Eu não estou percebendo isso, não. Estou achando as gerações um pouco mais menos ricas. São espertas por umas coisas, mas finalizam as conversas, dão um exemplo. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que não quer casar, que não quer ter filho. Falei, tudo bem, né? Normal. Aí eu quis saber se aquilo ali era um modismo, se ela tinha ouvido de alguém, se aquilo era uma experiência pessoal dela. Aí eu falei, não, filho prende, eu quero fazer outras coisas, eu quero ver minha vida, eu quero namorar, eu quero fazer o que. Ela não estava querendo fazer nada que fosse muito construtivo no lugar de não ter filho, não casar. Aquilo era mais um modismo, um descompromisso, né? E ela não soube dizer por que ela tinha aquele pensamento, né? E vendo ela conversar com outras pessoas lá, as justificativas dela para outros assuntos eram rasas, não tinham assim uma criatividade, uma capacidade de pensamento, eram coisas assim faladas a esmo, sem ausência realmente de bastante, demonstrando uma ignorância. Uma menina bonita, uma pessoa assim que a gente via que tinha uma inteligência, que poderia caminhar com mais brilhantismo, mas ela não teve insumo, ela já estava trabalhando, era muito nova. Então não tinha jeito, ela não ia evoluir, não vai evoluir muito se ela não conseguir voltar para a escola. Se ela voltar para a escola apenas para ter uma instrução, para poder ser técnica em alguma coisa, ela vai continuar com déficits. Ela vai aprender uma profissão, mas ela não vai ser capaz de se relacionar com as pessoas dentro da profissão dela. Agora, eu não sei se existem trabalhos que podem estar sendo feitos na sociedade nesse momento que possam fazer com que essas pessoas não tenham essas deficiências que eu estou vendo ou achando que elas vão ter. Tá bom? Pesquisas mostram que aos 5 anos de idade, crianças de famílias muito pobres podem ter ouvido milhões de palavras a menos que crianças de famílias escolarizadas. Ter ouvido milhões de palavras a menos. É como se elas tivessem ouvido muito mais com silêncio. O que não necessariamente é verdade, é que essas palavras não foram direcionadas para elas. Não foram faladas de forma que elas possam ouvi-las e decodificá-las dentro de um aprendizado de vida. Olha que pobreza. Essa diferença afeta vocabulário, raciocínio e compreensão de textos, né? Inclusive, essa dificuldade, porque ela não ouviu, é porque às vezes ela não estava olhando para quem falou, quer dizer, ela não interpretou humores, ela não teve educação de sensibilidade de o olhar, o rosto das pessoas, as linguagens não verbais, os semblantes que são carregados de informações que você leva para a vida, né? Tem pessoas que conversam sem olhar para você. Sem olhar para você, ela não está fazendo leitura nenhuma, de nada, ela não sabe o que você está falando. Ciclo de exclusão profissional. Quando essas dificuldades não são tratadas, surge um ciclo social.
ou de baixa aprendizagem, baixo desempenho escolar, ou chega ao abandono escolar, ou tem lá na frente uma dificuldade profissional, ou chega no máximo a encontrar empregos precários, não consegue se fixar em bons empregos porque não tem capacidade de realização e por isso reproduzem uma pobreza que persiste. Esse ciclo é observado em diversos países. Exemplos internacionais. Nos Estados Unidos, estudo do National Center for Education Statistics indicam que cerca de 20% dos adultos têm baixa alfabetização funcional. 20% dos adultos. O Brasil aqui está na faixa de 30%. Os Estados Unidos tem 20%. É um país riquíssimo. Né? Tecnologia de ponta. Grande parte desse problema lá nos Estados Unidos vem de famílias pobres, vem de minorias sociais, vem de sistemas escolares desiguais. Na América Latina, países latino-americanos apresentam dificuldade semelhante devido à desigualdade social, sistemas educacionais desiguais, pobreza infantil. Pesquisas mostram que desigualdades significativas de habilidades cognitivas entre estudantes de diferentes tipos de escola existem. Por exemplo, se nos Estados Unidos e no Brasil tem 20 a 30% de analfabetos funcionais, você deve imaginar que nesses países deve girar em torno disso também. África e Sul da Ásia, regiões muito pobres, algumas regiões da África e Ásia muito pobres, porque a Ásia ultimamente ela não é tão pobre. Tem dificuldade de aprendizagem, muitas vezes ligada à desnutrição crônica, trabalho infantil, sistemas de escolaridade frágil. E uma coisa importante a ser discutida: inteligência não é algo fixo. Uma descoberta importante da neurociência moderna é que o cérebro possui plasticidade. Você pode se tornar inteligente, mas pode também ficar inativo por muito tempo e se tornar mais burro. Isso significa que a aprendizagem pode melhorar com a educação adequada, treinamento cognitivo, estímulos culturais, nutrição correta, apoio psicológico. Mesmo adultos podem desenvolver habilidades que não aprenderam na infância, por isso que eu estou dizendo. Alguns desses indivíduos que não têm nenhum problema físico, mas que tiveram lá alguma deficiência lá nutricional, ainda assim eles podem ser bem alimentados, bem acondicionados e passarem a educar seus cérebros para poder dar respostas dentro das suas profissões, dentro do conhecimento da sociedade, dentro das hierarquias, dentro dos seus casamentos, questões emocionais e etc. Isso pode se reeducar. O que a pesquisa sugere? Aqui, essa pesquisa aqui. Algumas pesquisas internacionais indicam algumas estratégias que parecem eficazes. Na infância, creches de qualidade. Mas quem que tem creche de qualidade? As pessoas, os pobres não têm, a não ser que os governos municipais, estaduais ou federais organizem creches com a capacidade. Mas eles, por si só, não conseguem. Alimentação escolar. Tem que ter. Alfabetização precoce, sim. Acompanhamento médico, tá. Isso é tudo estrutura de Estado. Se você for em cima de sociedades pobres, você não consegue nada disso. Na escola, ensino personalizado. Mais uma vez, isso é coisa de bacana, né? Diagnóstico de transtornos. Formação de professores. Isso é uma das maiores deficiências que nós temos no Brasil. Na vida adulta, educação profissional simplificada. Alfabetização funcional, ensino técnico prático, mostrar para o indivíduo. Agora, não é só isso, não. Você tem que ilustrar o indivíduo para que ele possa alçar voo. Se ele não quiser uma profissão simplificada, se ele quiser uma profissão mais rica, que ele possa chegar lá, meu Deus do céu. Né? Bom, concluindo, a dificuldade profunda de aprendizagem que eu descrevi lá no início não é simplesmente falta de esforço individual. Bom, isso nós já sabemos, né? Resulta geralmente de combinações de fatores biológicos, nutricionais, familiares, educacionais, sociais e econômicos. Quando essas condições negativas se acumulam ao longo da infância, o cérebro pode desenvolver lacunas cognitivas duradouras, que dificultam aprender profissões e compreender instruções. Por isso, muitos pesquisadores defendem que o problema deve ser tratado como questão social e questão de saúde pública, não apenas educacional. Bom, nós buscamos aí fontes na Unicef, na UNINAF, OMS, Unesco, OCDE, Joint National Committee for Learning Disabilities e pesquisas acadêmicas em psicologia e neurociência. Bom, gente, então vamos terminar aí esse programa. Nós vamos fazer uma segunda parte ligada a esse mesmo tema.
E eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, assine o nosso canal se você for novo por aqui, deixe um comentário, deixe sugestões. Muito obrigado, até o próximo programa e muito obrigado.